A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Louvarei a Jesus. Louvarei a Jesus, o meu mestre. Louvarei, sim, com todo fervor, por ter salvo minha alma do inferno. Louvarei, sim, com todo amor. Eu te amo, Senhor, Deus eterno, por ter dado sua vida por mim. Sofreu tanto na cruz do Calvário, consumando a sua obra assim. Dou-te graças, ó Cristo amado, quantas bênçãos tu destes a mim. Deu-me paz, alegria completa, vida eterna que não tem mais fim. Eu te amo, Senhor, Deus eterno, por ter dado sua vida por mim. Sofreu tanto na cruz do Calvário, consumando a sua obra assim.
Geralmente se necessita da angústia para tirar o melhor de um homem. Eu penso que Davi, ao escrever o Salmo 42, deveria estar numa angústia terrível. E geralmente se necessita da angústia para tirar o melhor de um homem. Esta é a base do profeta desta era, na mensagem Sede. Ouvintes, muitas vezes Deus nos coloca em cantos apertados, onde temos que olhar para cima. Às vezes temos mesmo que baixar a um hospital, estar numa cama em algum lugar, sofrendo alguma dor, alguma opressão, para então podermos olhar para cima e vermos de onde podem vir as bênçãos de Deus, o socorro de Deus. Davi tinha que olhar para cima para ver de onde vinha o seu socorro. Não era do que ele era, do que ele tinha, do que ele possuía, mas sempre foi aquilo. Do que Deus era, do que Deus é, do que Deus será. É uma inspiração tremenda que nós encontramos neste salmo, onde o profeta tirou a mensagem sede. E a sede quer dizer um desejo doloroso. Quando você deseja algo de tal forma até que aquilo se torne doloroso para você. Há coisas que nós desejamos, mas aquilo não é doloroso para nós. Nós não estamos muito interessados naquilo. Não estamos sofrendo por causa daquilo. Isto é natural. Isto acontece demais. Mas já há outras coisas que se tornam dolorosas na nossa vida, a falta delas, ou seja, o desejo de alcançá-las. Nós temos exemplos diversos na Bíblia. Ana, por exemplo, estava com um desejo, uma sede dolorosa de ter um filho. O objetivo, Deus conhecia. Já visto que depois ela logo entregou aquele filho para Deus, para que ele pudesse ser um profeta como foi Samuel. Ao passo que Abraão não estava com esse desejo doloroso de ter Isaque, porquanto seus dias se haviam passado, suas possibilidades se haviam esgotado, tanto dele como de Sara, a matriz. Então eles não sofriam mais tal desejo. Eles não tinham tal sede de ter a Isaque, o filho da promessa. Mas Deus, em contraste com o caso de Ana, tendo um programa eterno na predestinação, no seu conceito eterno, que pode predestinar e eleger e determinar, desde antes da fundação do mundo, veio Abraão, naquele tempo impróprio para Abraão, mas próprio para Deus, e lhe fez a promessa de um filho. Agora, nós temos visto nesta hora dois quadros, os quais podem ser ampliados por cada pessoa que tenha interesse
de meditar no caso daqui por diante. Agora, a sede é um desejo doloroso. E, na verdade, há muitas pessoas que têm sede do Espírito Santo. Mas elas têm sede do Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse somente línguas estranhas, dons e coisas para fazer movimento. Um movimento religioso pentecostal. Mas a sede do Espírito Santo agora é sede de ter um filho, é sede para dor de parto. E, na verdade, não há essa sede dolorosa pelo Espírito Santo. Há sede dolorosa pelas coisas terrenas, e até mesmo pelos dons, pela posição e outras coisas assim, pela aparência e demais coisas. Mas, na verdade, nós não encontramos facilmente em nós um desejo doloroso, sentindo na alma, como Davi disse, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Vejamos isto, que não é uma coisa fora do comum ter sede. Sede é uma coisa natural. É simplesmente algo que Deus nos deu, para que pudéssemos dar vazão a um desejo por algo. Você sabe, você tem desejo por algo, e isso é natural. Às vezes Deus tem também provocado, dado isto através de uma lei natural, você ter desejo de algo. Mas Ele mesmo providenciou uma torre de controle. Algo que está estabelecido dentro de você para que você possa controlar esses desejos diferentes. Porque, caso contrário, você só vai comer o que deseja. Você vai só olhar, você vai só vestir, você vai só usar, você vai só viver pelo que você deseja. E você já pensou uma pessoa que vive alimentando-se somente do que gosta e do que deseja? Ela pode cair em dois caos diferentes. Em um deles, numa obesidade, ou então numa anemia profunda. Agora, Deus nos deu uma torre de controle para compreender através dela, de fato, quais são as nossas necessidades. O porquê daquela sede, o porquê daquele clamor. E esta sede, esta torre de controle que está estabelecida no coração do homem, é algo que Deus lhe dá para diverti-lo dos desejos que não são necessários para eles. Daí então, a resposta do que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Davi disse: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então não é de algo histórico, de algo que aconteceu, que estamos falando, anos atrás, ou de algum conto que alguém contou. Mas é do Deus vivo, um Deus que está sempre presente. E sua alma estava sedenta por aquele Deus, não por algo histórico, teórico, não por uma história de Jesus, não por uma emoção e uma sensação, não por uma manifestação pública, mas ele estava sedento, doloroso por Deus. Mas ele não era ungido por um profeta? Ele não era um homem ungido por Deus? Ele não era um homem cujo coração era o coração de Deus?
E por que ter tanta sede de Deus? Por que ter tanta sede assim, desejo doloroso, como o servo brama pelas águas? Que você sabe que aquele veado, quando está correndo, se ele pode encontrar água, ele renova suas forças. Ele renova suas forças, ele esfria o seu sangue, e então ele pode ganhar novo curso, fugindo do seu inimigo. E ele clama então pelas correntes, ele clama pelas águas. E Davi, conhecendo isto, disse: a minha alma tem sede de Deus, como o servo clama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Sim, nós encontramos que Deus dá a torre de controle para te dar as coisas que você tem necessidade de fato. Que desejos são inspirados por visão. E as propagandas são demais. Tudo está propagado, até o próprio cigarro, que é um condutor, um causador de câncer, um dos piores males físicos da sociedade. Tem propagandas insinuantes, sem nenhuma resistência. Propagandas insinuantes e provocantes, com mulheres e gestos assim. Agora há uma torre de controle em você, que dirige e controla suas aspirações e seus desejos. Torre de controle. Isto quer dizer um ponto que controla, que te dá autodomínio e diz aquilo que de fato você tem necessidade e pelo qual você deve clamar, suspirar. Agora, espiritualmente falando, há duas sedes. Isto é certo. Uma é a do corpo e a outra é da alma. Então a torre de controle está no corpo e está também na alma. Há uma torre de controle no corpo que lhe diz a necessidade do seu corpo e é trazido até você através da sede por aquilo. Também há uma torre de controle em sua alma que lhe diz quais as coisas espirituais que você necessita. Há algo em seu espírito. E você, através disto, pode dizer que tipo de vida está te controlando. Tanto no corpo como na alma. Você sabe que geralmente o estado do corpo revela o estado da alma. Apesar que isso não é uma regra sem exceção, mas pelo estado do corpo se conhece até mesmo o caráter da pessoa, se conhece o espírito da pessoa, pelos desejos, pela música que se ouve, pela literatura que se lê, pelos filmes que se veem, pelas companhias com as quais se andam, e outras coisas assim, pelos modos de se vestirem, de se comportarem. Então você pode saber que tipo de coisa há ali dentro, o que é que está controlando aquele corpo e que desejo que há naquela alma. Agora, quando você pode ver quais são os seus desejos, então você pode dizer através daquilo que tipo de coisa está em você, que está criando este desejo que você tem. Eu estou falando do que o profeta de Deus disse na mensagem sede. Ora, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus?
Agora sabemos que Satanás, explorando a fome e a sede, provoca miragem. Ele tenta, e ele tem criado doutrinas, tomado a mensagem e feito dela pedaços, doutrinas, para saciar uma sede. Mas isto é errado. Isso não sacia a sede verdadeira, controlada pela verdadeira torre de controle que é o Espírito Santo. Mas agora digo, se estás angustiado, Cristo é a resposta, a mensagem é a resposta. Se necessita de angústia às vezes, para tirar o melhor de um homem. Às vezes foi na angústia, no desespero, que os poetas escreveram os melhores e mais belos hinos. Foi na hora de aflição, na hora em que estavam angustiados, que eles receberam a resposta de Deus, pois Cristo é a resposta. Estás angustiado, sem paz e amor, se estás sofrendo opressão e dor, se não tem sentido este teu viver, eu sei da resposta que vai te valer. Cristo é a resposta para a tua dor. Cristo é a resposta para o desamor, para a tua angústia e o teu sofrer. Cristo é a resposta que vai te valer. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Se há uma doença, você suspira pela saúde. Se há uma dor, você suspira pelo alívio. Se há fome, você suspira pelo alimento. Se há sede, você deseja água. Se há nudez, você deseja o vestido. Se você está descalço, você deseja sapato. Se você está sem Deus, você deseja Deus. Se você está sem salvação, você tem sede dolorosa pelo perdão de seus pecados. Se você deseja ser arrebatado, isso está em primeiro lugar. Isso está antes de todas as coisas, porque se trata do reino de Deus e sua justiça. Se você tem sede das coisas de Deus, é porque há uma resposta. Se há um fundo clamando um fundo, é porque há um fundo para responder. Quando a mulher está desejando comer algo, é porque a criança que está dentro dela, o filho, está precisando daquilo. É ele que está clamando dentro dela. É assim também com a igreja. É assim com o crente. O Espírito Santo clamando para voltar lá para aquela glória de onde ele veio. Esta é a sede do arrebatamento. É a sede que põe o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, para que depois todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Deus te abençoe agora. Deus te provoque sede, sede da vida eterna, e responda a sua sede de saúde e de libertação, e te dê agora a água da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Busquei o amor de Cristo, achei descanso e paz. Minha alma agora satisfeita está, alegro-me na fonte de água viva. Sei que nunca mais minha alma então terá, alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Que maravilha foi o amor do Salvador, que me dá motivação ao meu viver.
Senhor, Ele me sustentará. Por isso, aleluia, cantarei. Alegro-me na fonte de água viva. Sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, que Cristo, meu amado Salvador. Oh, vem comigo, pecador, a Cristo vem, teu fardo de pecados entregar. O Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador. Alegre-me na fonte de água viva. Sei que nunca mais minha alma então terá. Alegre-me na fonte de água viva, que é Cristo, meu amado Salvador. Salvador, 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 tem compaixão de nós. Um forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações,
e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Foi um milagre. Deus Pai onipotente és, e nada negarás. Deus de milagres e virtudes, no céu há de irmanar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Grande amor nos fala sem cessar, e toda ave, toda flor a Ele quer louvar. Foi um milagre e o astro iluminou, e o mundo em sua órbita o instalou. Mas quando me salvou e me resgatou, milagre foi de todos o maior. Antes que o filho prometido pudesse vir para Sara e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados. Ouvintes, há tipos na Bíblia dados por Deus que não podem falhar. Na verdade, toda a Bíblia é escrita em tipos. Deus é um tipologista. Agora, só Ele pode mostrar a quem Ele quer os tipos verdadeiros. E Ele mostrou ao profeta desta era os verdadeiros tipos nas Escrituras, no Velho Testamento. Personagens
através dos quais, através de suas vidas, Deus mostrou o que faria com sua igreja tirada do meio gentílico e mostrou assim todo o seu programa através de homens sujeitos às mesmas paixões que nós somos. Agora, conforme já afirmamos, não há nenhuma autoridade eclesiástica para dizer isto é aquilo e aquilo é isto. Podem acertar em algum ponto, o que então diremos amém, concordaremos. Porque toda a verdade que for dita nesta terra enquadra com a mensagem do profeta desta era. Ela pode ser dita dentro de um antro de perdição, mas se for verdade, ela enquadra na mensagem do profeta de Deus para esta era. Então, nós temos tipos como Enoque, que foi trasladado antes do dilúvio. Ele foi arrebatado, foi tirado da terra. Diz a Bíblia que ele andou com Deus, e Deus o tomou para si. E com a constituição e o poder de viver que tinha o homem de então, Enoque podia alcançar o dilúvio perfeitamente. Mas ele, como um tipo da noiva, foi tirado antes da grande tribulação. Noé não é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Noé foi salvo dentro da arca com sua família, desceu, embriagou-se ainda, amaldiçoou o filho, mostrou sua nudez. O filho que, ao invés de cobrir a nudez do pai, fez foi olhar o cão, ele foi amaldiçoado. O outro foi abençoado porque cobriu a nudez do pai. Mas você vê que isso aí não é um tipo da noiva, é um tipo do salvo comum. Nós temos Abraão e Ló. Ló desceu para Sodoma e Gomorra. Era um crente justo, porém carnal, que olhava através do natural e gemia, na verdade, pelos excessos que ele via em Sodoma e Gomorra. Ele gemia por causa dos excessos. E como governador, então ele sofreu muito em Sodoma. Mas ele não é um tipo da noiva. O tipo da noiva é Abraão, que estava ali separado, e mesmo você vê que enquanto Ló prosperava, Abraão peregrinava e se definhava, passando tempo sem ter filhos. Sua esposa era estéril e ele não tinha um filho sequer com ela. Agora, fizeram uma pergunta para o profeta desta era. Por favor, explique o mistério da trasladação da noiva. Desde que Abraão é um tipo da noiva, então isto está muito relacionado com a vida desta gente que pertence à noiva. A vida de Abraão está implicada com a vida desta gente que pertence à noiva de Jesus Cristo. E a vida da noiva de Jesus Cristo, por sua vez, está implicada com a vida de Abraão. Agora, tudo depende da predestinação e da eleição. E Deus veio a Abraão e lhe fez uma promessa. E ele não enfraqueceu na fé. Ora, meus ouvintes, Romanos 4, verso 19. E não enfraqueceu na fé. Isto quer dizer que Abraão enfrentou um tempo tão terrível que, por certo, sua fé
iria de água abaixo. Se enfraqueceria. Mas ele não se enfraqueceu, diz a Bíblia, e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Cada dia que passava, ele estava perdendo mais a condição. Mas ele continuava sendo aquele mesmo Abraão. Para Deus, você sabe, o Jó estava no estado que estava, mas para Deus ele era um Jó limpo, puro, com um último estado muito melhor do que o primeiro estado. Davi estava naquela situação toda, mas para Deus, Davi estava sentado no trono. Deus estava enxergando o futuro, porquanto ele conhece o passado, o presente e o futuro de cada um. O natural via o filho pródigo ali numa desgraça terrível. Mas o homem espiritual via o filho chegando e entregando, rendendo-se ao pai e tendo sua roupa trocada e tendo um último estado muito melhor do que o primeiro. Então Deus está vendo o último estado de Maria Madalena, do ladrão, crucificado do lado direito, enquanto estava roubando, assaltando. Deus já conhecia o último estado dele, como conhece também o meu e o seu, é o nosso último estado. Mas o importante é isto, que Abraão ia se enfraquecendo fisicamente, no sentido de ter aquele filho, pois era já de quase 100 anos, e ele não atentou, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, diz as Escrituras, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Agora, veja como isso está relacionado com a noiva. A noiva gentílica é composta de crentes na palavra de Deus que creram na mensagem do precursor que veio preparando um povo para o arrebatamento. Então, a resposta é simples. Nós sabemos que Abraão estava procurando por um filho, diz o profeta na sua resposta. E esse filho era prometido, não era uma ilusão, não era uma psicose, não era um desejo natural, humano, um desejo de ter um filho com Sara, mas era um filho prometido, que foi prometido a ele, a quem é fiel para cumprir a sua promessa. Não importa o quanto se definhasse, quanto as suas possibilidades iam se esvaindo. E ele havia até mesmo perdido o conceito de um homem de bom senso para com os terceiros, para com as pessoas, porque, naturalmente, disseram, o homem perdeu a cabeça, depois de velho está dizendo que vai ter um filho através de promessa. Porque a pessoa nunca vê o que Deus está falando com seu filho lá particularmente. E nem sempre eles podem publicar, falar, explicar o que é que Deus falou para eles. Não adianta o povo não crer. Quando a luz apareceu pela segunda vez que quiseram fotografar sobre o profeta desta era, ele diz, não adianta, eles não crerão. Não precisa isto. Então, Deus às vezes fala com a pessoa e aquela pessoa já está sabendo que não adianta tentar explicar para quem quer que seja. Ora, se Maria fosse explicar a sua situação para a igreja, para as senhoras, para salvar a situação das mocinhas, se Maria fosse explicar para o sacerdote que um anjo lhe falara, dizendo que o Espírito Santo é que gerou o filho do qual ela estava grávida, ela seria apedrejada, ela seria expulsa, mas ela não tinha nada que explicar,
Jesus não explicou, Deus não explica, Ele não é um Deus de explicação, Ele é um Deus de manifestação. Por isso até a natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, porque somente isto põe fim ao assunto. Agora veja, diz o profeta, como Abraão estava procurando por um filho prometido, a noiva está procurando pelo filho prometido. Ora, gente, qual a mulher que podia estar procurando por um filho? Qual o casal que estava procurando por um filho, um casal de velhos, a não ser Abraão e Sara naquele dia? É porque somente a eles é que veio a promessa. Aos demais não veio a promessa, por isso estavam sob as circunstâncias, o que muito bem faziam. Estar sob as circunstâncias e a dependência da carne, do amortecimento do corpo, das condições físicas. Antes que aquele filho prometido, diz o profeta, pudesse vir para Sara e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados. Ela estava muito velha para ter um bebê. Ela não tinha nenhuma veia de leite em seus seios. Seu seio havia secado, havia acabado condição. É a igreja que vai dar à luz o filho. Esta é a igreja que vai dar à luz o Filho de Deus. Acabar a condição, até mesmo financeira, a moral social religiosa, esse filtro falso e hipócrita que a sociedade pôs na sua porta. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Ora, nesta mensagem o profeta mostra esse filtro hipócrita religioso. Mas vejam, seu ventre não era fértil. Ela era estéril desde novinha. Ela não podia ter o bebê. Seu coração era muito velho para suportar a dor do parto. Sua bacia não podia abrir mais normalmente. Então o que aconteceu? Deus a transformou novamente em uma mulher jovem. E Ele fez com Abraão a mesma coisa, porque Ele disse que o seu corpo estava tão bom quanto a morte. Vem. E ele teve que transformar seus corpos em ordem para receberem o filho prometido. Ah, como profeta, naturalmente, fala tão firme o que eu vou dizer agora. E nós não podemos receber o filho prometido que nos foi prometido hoje nestes corpos que estamos vivendo. Estes corpos são o pecado. Perguntas, respostas, número 3, 246. E nós não podemos receber o Filho prometido que nos foi prometido hoje, nestes corpos que estamos vivendo. Estes corpos são o pecado. Então haverá uma transformação através de um batismo. E você sabe que quando o rio está seco, aparece toda a sujeira, todo empecilho, tudo quanto é pedra, toco e coisa assim. Mas quando ele enche, você passa com o barco sobre as pedras enormes, sobre os tocos, e nada te impede. Virá uma enchente do poder do Espírito Santo, que encherá esta noiva com um poder tão grande que todo empecilho, toda falta de condição desaparecerá. Ou nós cremos assim, ou estamos perdidos, irremediavelmente perdidos. O que se deve esperar é de fato isto, é este batismo, é esta transformação, porque o profeta de Deus afirma em muitas perguntas e respostas e em mensagem que esse tipo não falha, como aconteceu com Abraão, também acontecerá com a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí então haverá um hino, uma canção de um salvo. É uma canção de quem tem alcançado a fé.
É uma canção de quem tem crido na promessa de Deus. Ser salvo é estar crendo. Ser salvo é estar debaixo do sangue. Ser salvo é estar aí, às vezes, voando numa altura tremenda, e você pergunta, e se isto acontecer? E se isto cair? Ora, se uma turbina desta falhar, é você estar numa condição como esta, está rompendo a atmosfera, ganhando distância, ganhando altura. Ora, se a turbina falhar, o que pode acontecer? É cair, é espatifar lá embaixo. Mas ser salvo é isto, é estar dentro de um mundo explosivo e ser retirado dele, são e salvo, redimido, subir, ser transformado, glorificado e subir e encontrar com o Senhor nas nuvens. Isto é que é ser salvo. E você carrega, então, a canção de um salvo. A minha vida, que outrora era vazia, hoje é cheia de alegria, que não sei esclarecer. A alegria que o mundo oferece, de repente ela perece, sem a gente perceber. O grande gozo que Jesus trouxe a este mundo é realmente profundo, que ninguém pode explicar. É um mistério tal qual nosso grande Deus, que está nos altos dos céus, tudo a contemplar. Minha alegria um dia há de completar, quando no céu me encontrar ao lado do Criador. Também verei bem de perto bom Jesus, envolvido em plena luz e em intenso esplendor. Quero passear na Nova Jerusalém, a cidade onde ninguém sofrerá tribulação. Em suas ruas só pisaram os remidos, que por Cristo tem vencido esse mundo de ilusão. Se a promessa veio a você, por si mesmo, por natureza, por tendência agora, você crê, há algo que te faz crer, de uma maneira até inconsciente, não por emoção, nem por força, nem por violência, nem por sabedoria humana, como Maria não entendia, não sabia como ia ser aquilo, nem tampouco Abraão e Sara sabiam, eu também não sei. Se uma turbina falhar, eu me espatifarei, mas ele está no piloto, ele está segurando tudo isto, e com vocês nós chegaremos ao fim, são e salvos. Deus abençoe a cada um, levante o doente, conforte aquele que está aflito e necessitado, e dê essa chama de promessa, chama de confiança no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz.
Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. E quando na glória estiver com o Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Na forte aflição, perigos e dor, na dura traição, no negro terror, com toda certeza, vitória virá. É firme a promessa, meu Deus proverá. Aos seus o Senhor aqui vem valer, em tudo os virá, do mal defender, pois Cristo bem perto de nós se achará, cumprindo a promessa, meu Deus proverá. Se vem Satanás nos amedrontar, com medo falas e a fé nos tirar, não pode, pois sempre fiel ficará. A rica promessa, meu Deus proverá. No transe final da morte ao chegar, a voz divina nos há de alegrar, na doce esperança do bem que virá. Diremos confiante,